Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil. E você que nos acompanha já sabe, antes de começar o programa, eu te convido a ficar por dentro de tudo que acontece aqui e também na Arquidiocese do Rio. Para isso é muito fácil, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E uma novidade, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo o que acontece na produção do programa, nos bastidores e muitos outros conteúdos sobre a igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo e segue a gente no @ que aparece no seu vídeo. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontreis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è preceduto dal racconto di un momento difficile. O evangelho que ouvimos está precedido pela narração de um momento difícil da missão de Jesus, que poderíamos definir de desolação pastoral. João Batista duvida que ele seja verdadeiramente o Messias. Muitas cidades por onde passou, apesar dos prodígios realizados, não se converteram. As pessoas acusam-no de ser um glutão e bebedor de vinho, enquanto pouco antes se queixavam do Batista porque era demasiado austero. Vemos, porém, que Jesus não se deixa tomar pela tristeza, mas eleva os olhos ao céu e louva o Pai por ter revelado aos simples os mistérios do reino de Deus. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Portanto, Jesus, no momento da desolação, tem um olhar capaz de ver mais além, louva a sabedoria do Pai e consegue vislumbrar o bem escondido que cresce, a semente da palavra acolhida pelos simples, à luz do reino de Deus que abre caminho mesmo na noite. Queridos cardeais, irmãos bispos, irmãs e irmãos, estamos na abertura da Assembleia Sinodal e não nos ajuda um olhar imanente, feito de estratégias humanas, cálculos políticos ou batalhas ideológicas.
O sino dará isso para mim, abrirá esta porta. Isto não serve. Não estamos aqui para realizar uma reunião parlamentar, nem um plano de reformas. O sínodo, queridos irmãos e irmãs, não é um parlamento. O protagonista é o Espírito Santo. Não estamos aqui para fazer parlamento. Estamos aqui para caminhar juntos com o olhar de Jesus, que bendiz o Pai e acolhe a quantos estão cansados e oprimidos. Comecemos, pois, a partir deste olhar de Jesus, um olhar bendizente e acolhedor. O olhar de Jesus é assim, bendizente e acolhedor. Vejamos a primeira parte, um olhar bendizente. Antes de mais nada, é um olhar bendizente. Apesar de ter experimentado a rejeição e ter visto ao seu redor tanta dureza de coração, Cristo não se deixa prender pela desilusão, não se torna amargo, não extingue o louvor fundado no primado do Pai. O seu coração permanece sereno, mesmo na tempestade. Este olhar bendizente do Senhor convida-nos também a nós a sermos uma igreja que, de ânimo feliz, contempla a ação de Deus e discerne o presente. Uma igreja que, no meio das ondas, por vezes agitadas do nosso tempo, não desanima. Não procura escapatórias ideológicas, não se barrica atrás de convicções adquiridas, não cede a soluções cômodas, nem deixa que seja o mundo a ditar a sua agenda. Esta é a sabedoria espiritual da Igreja, resumida com serenidade por São João 23. Ele dizia assim: é necessário, primeiramente, que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade recebido dos seus maiores, mas, ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida do mundo que abriram novos caminhos ao apostolado. Final da citação. O olhar bendizente de Jesus convida-nos a ser uma igreja que não enfrenta os desafios e problemas de hoje com um espírito divisor e conflituoso, mas, pelo contrário, levanta os olhos para Deus, que é comunhão, e, maravilhado e humilde, o bendiz e adora, reconhecendo-o como seu único Senhor. Pertencemos a Ele, somente dele e, nunca o esqueçamos, existimos apenas para o levar ao mundo. Como disse o apóstolo Paulo, de nada nos queremos gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nos basta, Ele nos basta. Não queremos glórias terrenas, não queremos parecer bem aos olhos do mundo, mas fazer-lhe chegar a consolação do Evangelho para testemunhar melhor e a todos o amor infinito de Deus. De fato, como afirmou Bento XVI, dirigindo-se precisamente a uma assembleia sinodal, para nós a questão é: Deus falou, deveras rompeu o grande silêncio, mostrou-se, mas como podemos fazer chegar esta realidade ao homem de hoje para que se torne salvação? Esta é a questão fundamental. E este é o dever primário do Sínodo: centrar de novo o olhar em Deus para sermos uma igreja que olha com misericórdia a humanidade. Uma igreja unida e fraterna, ou que ao menos procura ser unida e fraterna, que escuta e dialoga. Uma igreja que abençoa e encoraja, que ajuda quem busca o Senhor, que excita benevolamente os indiferentes, que abre caminhos para iniciar as pessoas na beleza da fé. Uma igreja que tem Deus no centro e, consequentemente, não se divide internamente e nunca é dura externamente. Uma igreja que arrisca com Jesus. É assim que Jesus quer a igreja, assim quer a sua esposa.
Depois do olhar bendizente, contemplemos o olhar acolhedor de Cristo. Bendizente e acolhedor, os dois olhares. Enquanto aqueles que se consideram sábios não conseguem reconhecer a obra de Deus, Jesus exulta de alegria no Pai porque se revela aos pequeninos, aos simples, aos pobres em espírito. Uma vez, havia uma dificuldade numa paróquia e as pessoas falavam das dificuldades, diziam as coisas. E uma anciã muito idosa, uma senhora do povo, quase analfabeta, se pronunciou e fez uma intervenção própria de um teólogo. Com humildade e sabedoria espiritual, deu a sua palavra. Eu me lembro daquele momento com uma revelação do Senhor, também com alegria. Veio-me à mente perguntar, me diga, senhora, onde a senhora estudou? Corrosbari, essa teologia assim? O povo sabedor, sapiente, tem essa fé. E por isso, ao longo da sua vida, assume este olhar acolhedor para com os mais frágeis, os atribulados, os descartados. É neles que pensa, de modo particular, ao pronunciar estas palavras que ouvimos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Este olhar acolhedor de Jesus convida-nos também a nós a sermos uma igreja hospitaleira, não com portas fechadas. Num tempo complexo como o nosso, surgem novos desafios culturais e pastorais que exigem uma atitude interior cordial e gentil para os podermos encarar sem medo. No diálogo sinodal, durante esta estupenda marcha no Espírito Santo, que realizamos junto como povo de Deus, oxalá possamos crescer na unidade e na amizade com o Senhor, para ver com o seu olhar os desafios de hoje, para se tornar, segundo uma linda expressão de São Paulo VI, uma igreja que se faz colóquio, uma igreja de jugo suave, que não impõe pesos e a todos repete, vinde, cansados e oprimidos, vinde, vós que vos extraviastes ou sentis distantes, vinde vós que fechastes as portas à esperança, a igreja está aqui para vós. A igreja das portas abertas a todos, todos. Irmãos e irmãs, povo santo de Deus, diante das dificuldades e desafios que nos esperam, o olhar bendizente e acolhedor de Jesus impede-nos de cair em algumas tentações perigosas, ser uma igreja rígida, uma alfândega que se arma contra o mundo e olha para trás, ser uma igreja tépida, que se rende às modas do mundo, ser uma igreja cansada, fechada em si mesma. No livro do Apocalipse, o Senhor disse, eu sou a porta e bato, estou à porta e bato, para que a porta se abra. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, ele bate a porta, mas de dentro da igreja, para que o Senhor saia com a igreja a proclamar o seu Evangelho. Caminhemos juntos, humildes, ardorosos e alegres. Caminhemos pelas pegadas de São Francisco de Assis, o santo da pobreza e da paz, o louco de Deus, que trouxe no corpo os estigmas de Jesus e para se revestir dele, despojou-se de tudo,
como é difícil este despojar-se interior e também exterior de todos nós e também das instituições. Conta São Boaventura que, enquanto rezava, o crucificado lhe disse: vai e repara a minha igreja. O sínodo serve para nos recordar isso. A nossa Mãe Igreja sempre precisa de purificação, de ser reparada, porque todos nós somos um povo de pecadores perdoados. Ambas as coisas, pecadores perdoados. Sempre necessitados de regressar à fonte que é Jesus e de nos colocarmos novamente nos caminhos do Espírito para chegar a todos com o seu Evangelho. Francisco de Assis, num tempo de grandes lutas e divisões entre o poder temporal e o religioso, entre a igreja institucional e as correntes heréticas, entre cristãos e outros crentes, não criticou nem atacou ninguém, mas limitou-se a pegar nas armas do Evangelho, isto é, a humildade e a unidade, a oração e a caridade. Façamos assim também nós. Humildade e unidade, a oração e caridade. E se o povo santo de Deus, com os seus pastores de todas as partes do mundo, nutre anseios, esperanças e até qualquer receio sobre o sínodo que iniciamos, recordemos mais uma vez de que não se trata de uma reunião política, não é um parlamento, mas de uma convocação no Espírito. Não se trata de um parlamento polarizado, não, mas de um lugar de graça e comunhão. Depois, como sucede muitas vezes, o Espírito Santo rompe as nossas expectativas para criar algo de novo que supera as nossas previsões e as nossas negatividades. Talvez possa dizer que o momento de mais fruto no sínodo seja o momento de oração e também o ambiente de oração com o qual o Senhor age em nós. Abramo-nos a Ele e invoquemo-lo a Ele. Ele é o protagonista, o Espírito Santo. Deixemos que Ele seja o protagonista, o Senhor, e com Ele caminhemos com confiança e com alegria. E nós continuamos no Vaticano agora com a nossa correspondência internacional. A nossa repórter Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Como pudemos ver pelas imagens da missa de abertura do Sínodo, foi uma semana muito intensa aqui no Vaticano e assim será até o final de outubro. Na homilia, o Papa reiterou a finalidade deste evento, ou seja, para que a Igreja olhe com mais misericórdia para a humanidade. Mas, para isso, a própria Igreja precisa de purificação, de ser reparada, porque todos nós somos um povo de pecadores perdoados. Outro tema em evidência foi a publicação da exortação apostólica Laudate Deum, Louvai a Deus, que atualiza o conteúdo da Laudato Si em vista da COP28 de Dubai. Mas, enquanto os trabalhos sinodais estão a todo vapor aqui no Vaticano, vamos rezar neste mês de outubro pela intenção do Papa, que é justamente pelo Sínodo. La misión está en el corazón de la Iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios.
Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y mostrar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB diretamente de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não sai daí.